E aí, galera do YouTube, estamos aqui para mais um Aprendendo com Questões sobre a FGV, que é a banca que vai fazer o ENARE. E eu trago hoje um tema de obstetrícia, que são as síndromes hipertensivas. Vamos lá. Síndrome hipertensiva, pessoal, que é um tema bastante cobrado pelas provas Brasil afora, e com a FGV não é diferente. É um dos principais temas cobrados nas questões de obstetrícia. Então, a gente sabe por que é tão cobrado, pessoal, porque é a principal causa de morte materna no Brasil, na América Latina, e é uma das principais mundo afora. Está associado não só à mortalidade materna também, mas pessoal, fetal e neonatal também está bastante associado. Então, quais são os riscos maternos? Descolamento prematuro de placenta, infarto, falência múltipla de órgãos, AVC, morte cefálica, coagulação intravascular disseminada. E os riscos fetais são muito importantes. Então, veja, restrição de crescimento associada ali até 1/4 das gravidezes que complicam com pré-eclâmpsia, a prematuridade que vai ocorrer em mais de 1/4 dos casos de pré-eclâmpsia e a morte intrauterina atingindo ali 4% dessas gravidezes. Então, quando a gente vai para a fisiopatologia, pessoal, a gente parte de 3 pilares que vão sustentar toda essa fisiopatologia. A presença de fatores genéticos que predispõem, por isso que a gente vai ver lá entre os fatores de risco a história familiar de pré-eclâmpsia conta. Fatores imunológicos, por isso que pacientes que têm doenças autoimunes, como por exemplo lúpus, é um fator de risco importante. E fatores pré-existentes, principalmente relacionados a uma vasculopatia, como hipertensão, diabetes, doença renal crônica. Então, hipertensão, diabetes, SAF, doença renal crônica. Por quê, pessoal? A gente precisa de uma placentação adequada para uma fisiologia normal da gestação. Então, o que é que a gente espera? A gente tem artérias espiraladas, que elas são esperadas para um útero normal. Por quê? Porque a mulher vai menstruar todo mês, então a gente precisa de um grande comprimento de artéria, por isso que elas se espiralizam, para que a gente, nesse maior comprimento, aumente a resistência daquele vaso e a paciente não se acabe a menstruar todos os meses. Quando essa paciente engravida, a gente precisa que aquele leito deixe de ser um leito de alta resistência e passe a ser um leito de baixa resistência, para que a gente aumente o fluxo de sangue em direção à placenta, em direção àquela gravidez que está a se desenvolver. Então, para isso, as células trofoblásticas devem migrar em direção a esse leito vascular, causando uma dilatação dessas artérias espiraladas, o que reduz a resistência e aumenta o fluxo. Contudo, na presença desse tripé, a gente vai ter uma placentação insuficiente. E por isso, por essa placentação insuficiente, a gente não vai ter uma redução dessa resistência, o que ocasiona uma redução do fluxo e, consequentemente, da perfusão placentária, o que vai gerar um estresse oxidativo. Essa própria redução da perfusão placentária determina a restrição de crescimento fetal. A gente, por esse estresse oxidativo, vai ter o aumento de fatores que causam vasoconstrição, a redução de fatores que causam vasodilatação, o que vai determinar, gente, vasoespasmo generalizado. Esse vasoespasmo também vai se associar com uma disfunção vascular sistêmica, com extravasamento capilar, que muitas vezes vai estar correlacionado ao edema que essa paciente apresenta. E dessa forma, a paciente não tem como fugir da hipertensão e no progredir da doença, essa paciente vai apresentar proteinúria, pode apresentar a lesão renal clássica da pré-eclâmpsia, que é a endoteliose glomerular, e pode apresentar formas mais graves, como a síndrome HELP, a presença de edema cerebral e da convulsão, que é a eclâmpsia. Então, quando a gente vai atentar para os fatores de risco, vamos logo pensar que só tem um que protege, mas que a gente não recomenda, que é o tabagismo. Mas a gente tem uma grande variedade de fatores de risco em que a gente pode tentar intervir. Mas é importante ressaltar que a maioria desses pacientes que têm pré-eclâmpsia, a gente não vai ter um fator de risco óbvio. Muitas vezes vão ser pacientes nulíparas, saudáveis, sem fatores de risco. Então, quais são os fatores que a gente vai apontar aqui? Paciente que nunca gestou ou que ficou muito tempo sem gestar, porque essa paciente que tem um intervalo interpartal muito longo, ela funciona como se ela não tivesse gestado nunca. Pacientes que fizeram reprodução assistida, que têm condições socioeconômicas mais desfavoráveis, lembra de toda a questão da doença vascular, da vasculopatia pré-existente, então pacientes hipertensas, diabéticas com doença renal crônica, lúpus, SAF, trombofilia, sobretudo as adquiridas. Pacientes com síndrome do ovário policístico, lembrem de toda a fisiopatologia da SOP, toda a questão metabólica relacionada. Pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, lembra que elas têm mais risco de hipertensão. Pacientes que são mais velhas, ou seja, pacientes que têm mais idade ao engravidar, história pessoal ou familiar de pré-eclâmpsia, lembra lá da questão genética que a gente falou no nosso tripé, afrodescendentes, gemelaridade e gravidez molar, a gente tem uma maior exposição a tecido trofoblástico, a massa placentária é maior, e pacientes com obesidade que têm maior risco, inclusive para SOP, para síndrome da apneia obstrutiva do sono e para doença vascular.
Então, quando a gente pensa que em todo o impacto da síndrome hipertensiva, toda a mortalidade materna, fetal, neonatal, a gente tem que tentar prever o risco dessa paciente ter uma pré-eclâmpsia, ter uma síndrome hipertensiva, para que a gente possa lançar a mão da profilaxia. Então, o primeiro passo é a predição. A gente vai identificar fatores de risco dessa paciente, fatores de risco clínicos. A gente vai avaliar o Doppler das artérias uterinas, que o Doppler vai nos falar sobre a vascularização materna. Então, se a resistência estiver aumentada dessas artérias uterinas, e a gente vai olhar para biomarcadores, certo? Como o fator solúvel tirosina quinase 1, o fator de crescimento placentário, as proteínas plasmáticas associadas à gravidez, e a gente, juntando esses 3 pilares em um score, a gente vai calcular o risco dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Se esse risco for baixo, a gente segue a nossa gravidez naturalmente. Se esse risco for alto, maior do que 1/100, a gente vai indicar o AS e o cálcio, a suplementação de cálcio e o uso do AS para reduzir o risco de pré-eclâmpsia dessa paciente. Lembrando que esse rastreio ele é universal, ou seja, é indicado para todas as pacientes, deve ser feito no primeiro trimestre, ali entre 11 e 14 semanas, que é justamente na época que a gente faz a morfológica do primeiro trimestre. Lembrando que nem sempre a paciente vai ter acesso, sobretudo no SUS, a fazer os biomarcadores. E aí a gente vai fazer o risco dessa paciente baseado no que a gente tem disponível. Então, o Ministério da Saúde, sabendo que nem sempre a paciente vai ter acesso a esses 3 pilares da predição, ele lança a mão de um score clínico, em que a gente tem riscos altos e moderados, fatores de alto risco, fatores de risco moderado. Então, se a paciente tem um fator de alto risco, a gente já vai indicar o AS e o cálcio, ou se ela tiver 2 fatores de risco moderado. Então, quem são os fatores de alto risco, pessoal? São justamente aqueles mais relacionados à fisiopatologia. Gravidez múltipla, porque a massa placentária é maior, obesidade, hipertensão arterial crônica, diabetes, doença renal, doença autoimune e história pessoal de pré-eclâmpsia, sobretudo quando associada a desfechos adversos. Os moderados são aqueles não tão determinantes, como a nuliparidade, a história só familiar e não pessoal de pré-eclâmpsia, um baixo nível socioeconômico, a etnia afrodescendente, uma idade mais elevada, ali a partir de 35 anos, história pessoal de baixo peso ao nascer em gravidezes prévias, ou gravidez prévia com desfecho adverso, mas não necessariamente relacionado à pré-eclâmpsia, ou um grande intervalo interpartal, que lembra, vai funcionar como se essa paciente fosse nulípara. Então, quando essa paciente tem um fator de alto risco ou 2 de risco moderado, a gente vai indicar o AS e o cálcio. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui da FGV de 2023. Sobre o rastreio da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, o que é que a gente indica? A história prévia de pré-eclâmpsia e gravidez múltipla são fatores de risco clínico? Perfeito. Hipertensão crônica e tabagismo são associados ao maior risco? Não, que a gente viu que o tabagismo é fator protetor. Então, aqui está errado. 3. O Doppler das artérias uterinas pode ser utilizado para calcular o risco? Perfeito. Então, aqui a gente tem 1 em 3 correta, a resposta é a letra C. Na prevenção, a gente já falou que é o AS e o cálcio, mas em que dose? A gente vai indicar o AS na dose de 75 a 162 miligramas por dia. No Brasil, em geral, a gente vai adotar a dose de 100, por causa que é o comprimido mais disponível. A gente inicia com 12 semanas, antes de 12 semanas não, porque está associado a risco de teratogenicidade. E, preferencialmente, antes da 16ª semana, a gente vai ter uma maior eficácia dessa profilaxia. E devemos manter ali até a 36ª semana. Já o cálcio, a gente vai fazer de uma dose ali, não é tão bem determinada na literatura, 1 a 2,5 gramas. Já tem estudos aí trazendo a dose de 500 miligramas por dia, com uma eficácia semelhante. E a gente vai indicar o cálcio para todas as pacientes com risco elevado, e também para as pacientes que têm dieta pobre em cálcio. Então, mesmo que a paciente não tenha um risco elevado de pré-eclâmpsia, a OMS recomenda que para as pacientes com dieta deficitária em cálcio seja feita a reposição. Então, dieta deficitária vai ser aquelas com a ingestão inferior a 600 miligramas por dia. O que é que a gente não deve recomendar para essa paciente, pessoal? Repouso, restrição de sal na dieta, antioxidante, vitamina, ômega 3 e heparina. Ômega 3 ele pode ter até um outro papel em redução de risco de prematuridade, mas para a pré-eclâmpsia a gente não indica. E heparina a gente só indica se a paciente tiver trombofilia com indicação de heparina, certo? De forma geral, a gente não vai indicar. O que a gente pode indicar ainda é atividade física para essa paciente. Então, vamos dar uma olhadinha para o diagnóstico. Então, como é que eu diagnostico que essa paciente tem uma hipertensão na gravidez? É quando a sistólica está superior
ou igual a 140, ou a diastólica está maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Isso em pelo menos 2 aferições, com manguito adequado para o braço, paciente em repouso, sem ter tomado café, sem ter feito atividade física, toda aquela normativa para uma aferição correta da pressão arterial. Então, estou diante de uma paciente hipertensa na gravidez. O que é que eu vou olhar primeiro? Para a idade gestacional. Se essa idade gestacional é antes de 20 semanas ou ali a partir de 20 semanas. Porque se for antes de 20 semanas, pessoal, não deu tempo de toda aquela fisiopatologia se estabelecer. Então, estou falando de uma paciente hipertensa crônica. Ela já era hipertensa antes de gestar. O que acontece é que muitas vezes a paciente não faz um segmento no sistema de saúde e aí ela não sabia ainda que era hipertensa. Pela oportunidade de ser assistida durante o pré-natal, essa paciente descobre que é hipertensa ao ter 2 aferições alteradas antes de 20 semanas. Se foi após 20 semanas, o que a gente tem que olhar, essa paciente tem proteinúria, lesão de órgão-alvo ou comprometimento placentário. Então, o que é que eu entendo por proteinúria? É quando a paciente vai ter uma proteinúria de fita de 1 ou 2 cruzes, tem variação na literatura, o Ministério da Saúde já coloca ali a partir de 1 cruz, o ECOG, por exemplo, coloca a partir de 2 cruzes. A relação proteína-creatinina maior ou igual a 0,3 ou a proteinúria de 24 horas, que vai ser o padrão ouro, superior a 300 mg de proteínas totais. A gente sabe que a disfunção de órgão-alvo vai ser a presença de trombocitopenia, disfunção hepática, insuficiência renal, edema pulmonar, iminência de eclâmpsia ou eclâmpsia. E o comprometimento placentário é restrição de crescimento fetal ou alterações de Doppler fetal. Então, a gente sabe que se apareceu proteinúria, disfunção de órgão-alvo ou comprometimento placentário, a gente não está falando apenas de uma hipertensão gestacional, porque a hipertensão gestacional é quando só surge a hipertensão após 20 semanas, mas na ausência de proteinúria, de lesão de órgão-alvo e de comprometimento placentário. Porque se eu tiver um desses 3 achados, eu não estou falando de uma hipertensão gestacional, simplesmente estou falando de uma pré-eclâmpsia. E quando a gente fala de uma pré-eclâmpsia, a gente tem que prestar atenção, porque as pacientes que estão hipertensas crônicas, se durante a gravidez ela surgir com uma nova proteinúria, se ela apresentar uma disfunção de órgão-alvo, ou se tiver um comprometimento placentário, por cima da hipertensão que ela já apresentava, essa paciente ela tem uma pré-eclâmpsia superposta ou sobreposta à hipertensão crônica que ela já apresentava. A gente tem que lembrar que a própria hipertensão é um fator de risco para pré-eclâmpsia, então a gente tem que ficar muito atento a essas pacientes. E toda vez que eu estou diante de uma pré-eclâmpsia, eu tenho que prestar atenção se essa paciente tem sinais ou sintomas de gravidade de uma doença mais grave. Se ela não tiver, a gente está falando de uma paciente com uma pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade ou sem sinais de deterioração clínica. Se essa paciente tem sinais de gravidade, a gente está falando de uma PE grave ou de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. E aí, pessoal, de formas graves, a gente vai ter também a paciente que pode ter a convulsão, que é o que a gente chama de eclâmpsia, a paciente que apresenta hemólise com comprometimento hepático e plaquetopenia, que é o que a gente chama de síndrome HELP. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que as questões cobram isso. Então, essa questão 2024 da FGV, país com baixo nível socioeconômico como o Brasil, as mortes maternas, em sua maioria, estão relacionadas a intercorrências hipertensivas. Então, pede para que a gente marque a alternativa que melhor define hipertensão arterial crônica durante o período gestacional. Então, primeira coisa, a hipertensão vai ser sistólica, maior ou igual a 140, e ou diastólica, maior ou igual a 90. Correto? Então, onde é que a gente vai encontrar isso? 150 aqui a gente já mata, 160 a gente já mata. 100 aqui a gente já mata, então vai restar só a letra C. Vamos ler para ver se tem algum erro. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, perfeito, ou diastólica maior ou igual a 90, ou ambas aferidas em intervalo de pelo menos 4 horas, como a gente já tinha comentado, e identificadas previamente à gestação. Ou antes das 20 semanas, ou pelo menos uma vez durante a gravidez, mas que não se resolve após o período do parto. Da mesma forma, pessoal, às vezes a paciente já começou o pré-natal tardiamente. Então, você fica sem saber se aquela pressão alta ela é prévia às 20 semanas ou não. E como é que a gente vai descobrir se isso é crônica ou não? Se não melhora após o parto, porque a hipertensão gestacional ela vai se resolver após a interrupção da gravidez. Aqui da FGV também, 2023, ela pede, basicamente, ela vai dar um texto para a gente, uma cartilha, ou seja, o manejo da gestante hipertensa em unidade básica de saúde. Esse será um tema de um seminário. E o acadêmico de medicina, ele elabora uma apresentação e exibe o diapositivo a seguir. Então, define-se hipertensão quando tem uma sistólica maior do que 130, de forma nenhuma. A gente já viu que é maior ou igual a 140. E ou uma diastólica maior ou igual a 90, está correto, considerando o quinto ruído de Korotkoff,
que é justamente o desaparecimento do som, confirmada por outra medida realizada no intervalo de 4 horas. Perfeito. Então, o que é o erro aqui desse diapositivo? É justamente a pressão sistólica não é 130, é 140. 2021, também da FGV, uma gestante de 34 anos está com 22 semanas de gestação, ou seja, já está com mais do que 20 semanas, e comparece à consulta pré-natal referindo cefaleia e náusea de início a 2 dias. No exame, a pressão arterial está 150 por 95, então a pressão é elevada. Diz que a sua PA sempre foi normal, ou seja, está dizendo para você, ó, ela não é hipertensa crônica. Foram solicitados exames laboratoriais com dosagem de transaminases normais, creatinina 0,93, normal. A ureia está elevada, plaqueta 263 mil, mas sem proteinúria. O diagnóstico correto é de que, gente? É de hipertensão gestacional, porque apesar dessa ureia estar elevada, a ureia ela não é critério para o diagnóstico da lesão renal. O diagnóstico da lesão renal vai se basear na creatinina, que aqui está normal. O critério para a creatinina varia na literatura, mas vai ser ali superior a 1, 1.1 ou 0.2, a depender da fonte. Essa questão de 2023 também da FGV traz uma gestante sem doenças prévias, com 27 semanas, que tem medida de pressão arterial superior a 150 a 140 por 90, ou seja, está 150 por 110. Após 4 horas, ela fez uma nova medida de 160 por 110. Opa, aqui tem um erro. Não era para ela ter esperado 4 horas, porque 4 horas a gente espera se ela não tiver em emergência hipertensiva. Aqui, ó, 110 configura quando a pressão arterial sistólica está maior ou igual a 160 ou a diastólica está maior ou igual a 110, isso aqui a gente chama de urgência hipertensiva, crise hipertensiva na gestação ou hipertensão severa. E nesse caso a gente reavalia em 15 minutos. Então, ela segue com esse nível de hipertensão severa. A proteinúria de 24 horas foi negativa, foi 270 mg 24 horas. A gente sabe que para ser positiva seria 300 mg. Mas ela tem, gente, sintomas de iminência de eclâmpsia. Ela tem escótomas, cefaleias. E o exame mostra uma plaquetopenia, 70 mil. Então, a gente sabe que plaquetopenia é um sinal de lesão de órgão-alvo, assim como esses sintomas. Ela tem aumento de enzimas hepáticas e a creatinina sérica está elevada, 1.9. O que é que essa paciente tem? Hipertensão que surge após 20 semanas, é crônica? Não é crônica. É iatrogênica, gente? É causada por algum fator humano essa hipertensão? Não. É uma pré-eclâmpsia sobreposta? Não, porque para ser sobreposta ela teria que ter hipertensão crônica antes e o surgimento de uma pré-eclâmpsia por cima. Então, que essa paciente tem uma pré-eclâmpsia e já é possível sim a gente fechar o diagnóstico dessa paciente. Então, falando em sinais e sintomas de gravidade, que eu falei aqui agora há pouco dos sintomas de iminência nessa última questão, o que são os sintomas de iminência de eclâmpsia? São justamente os sintomas clínicos que nos apontam para um risco dessa paciente abrir um quadro de eclâmpsia. Então, são sintomas cerebrovisuais, como os escótomas, a turvação visual, a própria amaurose, a cefaleia, que geralmente não melhora com analgésicos comuns, como a dipirona e o paracetamol. A epigastralgia, lembrar de diferenciar que não é pirose, não é queimação, é dor epigástrica, porque pirose e queimação é muito frequente na gravidez, então a gente não deve confundir. Epigastralgia geralmente vai estar associada a náuseas e vômitos. E a presença de dor torácica típica de precordialgia. A gente, além dos sintomas, que é o que a paciente refere, a gente pode aferir os sinais clínicos de gravidade. Então, a hipertensão severa, como a gente já tinha comentado, nível de emergência hipertensiva maior que 160 ou 110, a sistólica e a diastólica, respectivamente. Presença de edema pulmonar, oligúria persistente, pacientes que têm descolamento prematuro de placenta, pacientes que evoluem com a convulsão relacionada à doença hipertensiva, que é a eclâmpsia, as pacientes que infartam, fazem síndromes coronarianas, pacientes com alteração do estado mental ou com hiperreflexia. Então, se a gente avalia qualquer um desses sinais clínicos, é um sinal de gravidade. E, laboratorialmente, a gente pode determinar a presença de plaquetopenia quando está abaixo de 100 mil pela maioria das fontes. Lesão hepática, que a gente vai avaliar pelas transaminases, o dobro da normalidade, ou ali superior a 70, lembrando que o TGO ele é mais específico da lesão da pré-eclâmpsia. A lesão renal varia na literatura, maior do que 1 a 1.2, ou o dobro da basal. E hemólise, pessoal, que a gente pode ver por presença de esquizócito em sangue periférico, por presença de anemia, mas principalmente pela elevação ou do DHL, ali maior do que 600, ou a bilirrubina total a partir de 1.2, às custas de bilirrubina indireta, que ela é liberada quando temos a hemólise. Então, vamos olhar essa questão 2021 da FGV. A convulsão eclâmptica ela pode ser prevista momentos antes, quando a gestante apresenta o seguinte quadro.
que é justamente os sintomas clínicos, a iminência de eclâmpsia. Então, iminência que está por vir. Então, é justamente o que a gente comentou, cefaleia frontal, escótoma e visão turva. Dor embaixo do ventre não é, porque quase toda gestante tem dor embaixo do ventre. Certo? Dor precordial não é sintoma de iminência de eclâmpsia. Pacientes com distúrbios visuais, sim, proteinúria não é sintoma de iminência de eclâmpsia. E distúrbios de coagulação não são sintomas de iminência de eclâmpsia, porque a paciente não refere distúrbio de coagulação. E oligúria também não é sintoma de iminência, embora seja um sinal de gravidade. Então, formas graves, a gente destacou duas. É a presença da convulsão tônico-clônica generalizada nessas gestantes, que geralmente é autolimitada, a gente chama isso de eclâmpsia. E óbvio que a gente deve excluir, a gente já inicia o tratamento, mas devemos excluir outras causas, sobretudo quando a paciente tem refratariedade ao tratamento com sulfato de magnésio, ou seja, você começou o sulfato e essa paciente continua convulsionando, ou quando ela se apresenta tardiamente ao parto. Por quê? O natural das síndromes hipertensivas é que quando a gente faz o parto, a gente tira a placenta, elas começam a se resolver. Então, se essa eclâmpsia ela ocorreu tardiamente ao parto, a gente não espera, porque geralmente a doença hipertensiva ela vai se resolver após o parto. Então, se ocorreu ali após 48, 72 horas do parto, a gente deve suspeitar que essa convulsão pode ter outra causa. E síndrome HELP, que é quando a gente vai ter, é um mnemônico, que vem do inglês, basicamente hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem plaquetária. Então, a presença de hemólise, que a gente pode avaliar a hemólise por um DHL elevado ou por uma bilirrubina total elevada às custas de bilirrubina indireta. A gente pode ver anemia hemolítica microangiopática, então no esfregaço de sangue periférico a gente pode ver esquizócito. A gente pode ver a lesão hepática por o TGO e TGP, o dobro do valor da normalidade, ou ali superior a 70, e a plaquetopenia, a baixa contagem plaquetária, quando essa contagem está abaixo de 100 mil. E o tratamento, pessoal, de todas as síndromes hipertensivas vai se apoiar nesses três pilares, que vai ser o manejo da hipertensão, a profilaxia da eclâmpsia e a interrupção da gravidez. Então, falando primeiro sobre o manejo da hipertensão, a gente gradua a hipertensão em leve, quando ela vai estar ali a sistólica entre 140 e 150 e a diastólica entre 90 e 100, moderada quando ela está com a sistólica entre 150 e 160 e a diastólica entre 100 e 110, porque quando está maior ou igual a 160 a sistólica e a diastólica maior ou igual a 110, a gente está falando de hipertensão arterial grave, severa ou da crise hipertensiva. Lembrando que a gente vai indicar hipotensores de forma ambulatorial se essa paciente se apresenta com pressões moderadas ou de forma persistente em nível de hipertensão arterial leve, ou se ela for sintomática. E o nosso objetivo é manter a sistólica entre 110 e 140 e a diastólica em torno de 85 milímetros de mercúrio. A intenção não é baixar demais também a pressão dessa paciente. E no manejo da hipertensão, a gente pode lançar a mão de uma série de hipotensores. Da forma ambulatorial, os mais utilizados vai ser o metildopa, que é um alfa-agonista de ação central, um alfa-1. O bloqueador de canal de cálcio, dando destaque aí principalmente ao nifedipino. Na emergência, na hipertensão severa ou na unidade de terapia intensiva, a gente vai lançar a mão da hidralazina, que é um vasodilatador endovenosa, da nifedipina, via oral. Em contexto principalmente de UTI, em pacientes com hipertensão refratária ou com edema agudo de pulmão, a gente pode lançar a mão do nitroprussiato de sódio. São contraindicados na gravidez IECAS, BRAS, atenolol e o inibidor direto da renina, que é o alisquireno. E temos outras opções de uso ambulatorial, como a clonidina, que vai ser também um alfa-agonista de ação central. A gente tem a hidralazina, que é um vasodilatador, beta-bloqueadores, ou mesmo diurético, como hidroclorotiazida, e a furosemida, que vai ter um papel importante para o uso no edema agudo de pulmão e nas pacientes que têm função renal comprometida. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão que é sobre hipotensores da FGV 2023. Então, uma paciente de 45 anos, previamente rígida, está com 36 semanas de gestação, então veja como aqui um fator de risco, mas ela era previamente rígida, não era hipertensa crônica, procurou atendimento com uma cefaleia que persistiu mesmo após o uso de paracetamol, ou seja, um sinal de gravidade, um sintoma de gravidade, porque é uma cefaleia refratária ao uso de analgésico comum. Está com a hipertensão em nível de severa, repetida e confirmada, e o tratamento por via oral, enquanto não se obtém um acesso venoso. Então, quem foi que a gente comentou que usa na emergência? Hidralazina, nifedipina. Então, se ela não tem acesso, ela não pode usar hidralazina. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer a nifedipina. Espironolactona a gente não usa na gravidez, losartana, quebrar, a gente não usa, captopril não, e o propranolol não vai ser bem indicado também. FGV 2023, aqui é uma questão sobre a metildopa, pessoal, que é uma medicação que é muito utilizada no manejo ambulatorial da hipertensão na gravidez. Então, esse fármaco, como a gente já falou, ele é um simpático
fosfolipídico de ação central. Então, ele é um alfa-agonista de ação central e ele vai ter uma função simpático-colítica porque ele é pré-sináptico. E a profilaxia da eclâmpsia, pessoal, é um papel importante, é um pilar importante do tratamento e vai estar indicado nas pacientes que têm risco de evoluir com eclâmpsia ou que já estão com eclâmpsia. Então, a paciente que já convulsionou ou que está em risco de convulsionar, o sulfato de magnésio é não só o tratamento para a convulsão, como também a profilaxia para convulsão. Então, a gente deve indicar nas pré-eclâmpsias em forma grave, incluindo a síndrome HELP e a eclâmpsia. E a gente, sempre que faz essa medicação, que é uma medicação de uso parenteral, deve estar atento para o risco de intoxicação. Então, porque a gente sabe que na intoxicação, essa paciente pode fazer uma falência respiratória. Então, a gente deve monitorar o reflexo patelar, que vai estar abolido nas pacientes intoxicadas, a diurese, que deve estar maior do que 25 ml/hora, e não porque a intoxicação causa oligúria, quem causa oligúria é a pré-eclâmpsia, mas porque a excreção dessa droga, ela é renal. Então, se a paciente evolui com oligúria e a gente continua fazendo a medicação, a gente sabe que ela vai intoxicar. E atentar-se também à frequência respiratória, que deve estar superior a 12 incursões respiratórias por minuto. O tratamento para paciente que faz intoxicação por sulfato de magnésio é o gluconato de cálcio, que a gente faz 10 ml dele a 10% somente nas pacientes que têm depressão respiratória. Existem vários esquemas, não vou me debruçar sobre esse esquema porque a banca da FGV não costuma cobrar detalhes desses esquemas. Mas, basicamente, a gente tem um esquema de Zuspan e Cibai, que são esquemas totalmente venosos, mas que a gente vai precisar de bomba de infusão contínua. Então, se tu estás numa unidade que não tem uma bomba de infusão contínua disponível, você pode fazer o esquema de Pritchard, que a gente vai utilizar venoso e as manutenções de forma intramuscular. Então, para isso, a gente não vai precisar de bomba de infusão contínua. E o outro pilar é a interrupção da gravidez, porque a gente sabe que as síndromes hipertensivas, quando são específicas da gravidez, elas se resolvem quando a gente interrompe a gravidez, quando a gente tira a placenta, porque toda a fisiopatologia está relacionada àquela placentação insuficiente. Então, para a paciente que é hipertensa crônica, a gente vai interromper entre 37 e 40 semanas. Como é que eu vou decidir se é com 37 ou se vai ser 40? A depender da graduação. Se essa hipertensão for leve, com 40 semanas. Se for moderada, 38. E se for grave, com 37 semanas, logo que atinge o termo. Hipertensão gestacional, a gente interrompe classicamente com 37 semanas, embora no seu último manual 2022, o Ministério da Saúde permite que a gente leve ali até 39 semanas, 6 dias, as pacientes que são bem acompanhadas, que não estão apresentando qualquer deterioração clínica. Quando a paciente tem pré-eclâmpsia, se não tiver sinais de gravidade, a gente interrompe também no termo, e se tiver sinais de gravidade, classicamente com 34 semanas, embora no seu manual o Ministério da Saúde também adotou essa polêmica aí de poder levar até 37 semanas, desde que a paciente esteja que mantenha-se internada, que não esteja com qualquer sinal de deterioração clínica, seja ela materna ou fetal. Essas pacientes, elas devem ser acompanhadas com exames laboratoriais semanais, porque a paciente ela pode ter uma piora laboratorial sem necessariamente apresentar uma piora clínica associada. Óbvio que a gente fala semanal, mas em casos graves a gente pode fazer com intervalo menor se julgar necessário. E a vigilância fetal também é muito importante. Lembra lá, 4% de morte intrauterina. Então a gente deve avaliar a cartotocografia, perfil biofísico fetal e o Doppler, que tem muita importância nas síndromes hipertensivas, sobretudo quando tem restrição de crescimento associado. Lembrar que a via de parto em qualquer uma das síndromes hipertensivas é obstétrica. A gente não indica uma cesariana apenas por a paciente ter uma síndrome hipertensiva. E quando a gente falou aí dessas idades gestacionais, a gente não pode esquecer que tem alguns diagnósticos que indicam a resolução imediata da gravidez, uma resolução de pronto, ou seja, a gente estabiliza e interrompe. Quando a paciente tem eclâmpsia, a gente não pode ficar aguardando. Então, por exemplo, vocês viram lá que a pré-eclâmpsia grave é com 34 semanas, mas se a paciente teve uma eclâmpsia com 28 semanas, eu vou ficar com essa paciente esperando até 34? Não. Porque a doença ela é progressiva. Então, se a gente está diante de uma forma muito grave, a gente deve interromper. Então, eclâmpsia, síndrome HELP, a gente também estabiliza e interrompe. Descolamento prematuro de placenta, não precisa nem dizer. Se não interromper logo, morre mãe, morre menino, morre tudo. Hipertensão refratária ao tratamento, ou seja, mais de 3 medicações, você não está conseguindo controle da pressão dessa paciente. Edema agudo pulmonar e comprometimento cardíaco. Deterioração clínica progressiva, então principalmente laboratorial, insuficiência renal ou oligúria de forma persistente e alteração de vitalidade fetal ou mesmo óbito fetal se o feto já morreu, não tem por que seguir com essa gravidez de risco. Lembrando sempre que a via de parto ela é obstétrica, ainda nessas situações, e que a corticoterapia ela não deve atrasar a interrupção.
Se você vai fazer uma indução, por exemplo, no eclâmpsia, você pode até lançar a mão do corticoide enquanto essa paciente induz, mas você não vai atrasar o início de uma interrupção apenas para fazer um corticoide para maturação pulmonar fetal, certo? Lembrando sempre que em todas essas situações a gente primeiro estabiliza a paciente, depois a gente interrompe. Eu não vou pegar uma paciente em pleno edema agudo de pulmão e colocar essa paciente, por exemplo, numa sala para fazer uma cesárea ou iniciar uma indução. Primeiro eu estabilizo essa paciente, depois eu interrompo. A mesma coisa é a eclâmpsia. Eu não vou pegar a paciente convulsionando e iniciar uma indução ou botar a paciente convulsionando na mesa de cesariana. Primeiro a gente estabiliza, depois interrompe. Então, aqui 2024, da FGV, gestante admitida na emergência obstétrica após ser trazida por transuentes devido a um quadro de crise epilética em via pública. A gestante encontra-se sonolenta, está ali naquele pós-ictal, e não consegue passar informações sobre sua gestação atual. Observa-se uma hipertensão em nível severo, hipertensão com convulsão, até que prova o contrário, é uma eclâmpsia. Então, o fundo uterino está medindo 30 centímetros, então como ela não consegue passar as informações, a gente pode fazer a regra de McDonald, multiplica por 8, divide por 7, e aí a gente sabe que vai dar em torno ali de mais de 30 semanas, certo, gente? Então, vou parar para fazer a conta agora. BCF de 155, ausência de contrações uterinas, colo está fechado, membros inferiores com 2 cruzes em 4 de edema. Então, exame laboratoriais evidenciam DHL elevado, estão mostrando para a gente hemólise, TGP elevado, mostrando para a gente a lesão hepática, e uma plaqueta de 100 mil. Então, ali está na trave. Então, provavelmente é uma paciente que tem uma síndrome HELP. E no exame de urina, a gente viu uma proteinúria presente. Então, qual é a conduta inicial? Não se aplica ao quadro acima. Tem indicação de sulfato de magnésio? Tem. Por quê? Não só é uma eclâmpsia, como é uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Então, essa paciente, ela precisa do sulfato como profilaxia de novas convulsões e do sulfato para tratamento da eclâmpsia. Monitorização materno-fetal, claro, que é uma forma grave. Parto imediato pelo risco iminente de eclâmpsia. Aí, vamos aqui com calma. A avaliação do bem-estar fetal precisa, porque essa paciente ela tem um Bishop desfavorável. Se a gente for induzir o parto dessa paciente, vai ser uma indução longa, porque o colo está fechado. Então, eu preciso ver se esse feto ele vai tolerar essa indução e o trabalho de parto. Preciso ver se não tem uma restrição de crescimento, se não tem alteração de Doppler. Então, primeiro, antes de decidir a via de parto, eu preciso avaliar o bem-estar desse feto. Preciso de antihipertensivo? Preciso, gente. Por quê? Está em nível de hipertensão severa. O parto, quando a gente diz que ele deve acontecer por uma paciente que teve eclâmpsia, uma paciente que tem HELP, não precisa ser imediato. Ela tem indicação de interrupção da gravidez. Mas você não vai pegar essa paciente grave e já tacar ela numa sala de cirurgia. Ou tacar ela numa hipertensão. Perdão, numa indução. A gente primeiro estabiliza e depois interrompe. Então, o autor dessa questão foi um pouco infeliz na forma de colocar, porque muitas vezes a gente diz que a interrupção imediata da gravidez, a eclâmpsia é uma indicação de interrupção imediata. Interrupção imediata é diferente de interrupção intempestiva. Então, a gente não vai indicar uma interrupção intempestiva. Mas sempre que tiver de frente de uma questão, pessoal, analise e veja qual é a melhor assertiva. E aqui a melhor assertiva é a letra C, porque a gente não vai fazer de forma pronta. A gente vai estabilizar e em seguida interromper. Então, resposta é a letra C. Essa questão 2023 também da FGV traz uma gestante com 35 semanas, gesta 4/3, procura atendimento na unidade básica de saúde, onde faz acompanhamento no pré-natal com queixa de cefaleia, escótomas cintilantes e epigastalgia. Então, ela tem sintomas de iminência de eclâmpsia. Ao exame, está lúcida, orientada no tempo e espaço, eupneica, corada, anictérica, afebril, mas está com hipertensão em nível severo, 160%. Está normocárdica, eupneica, afebril, ausculta cardíaca e pulmonar sem alteração e edema bilateral em membros inferiores. Assinala a opção que indica a conduta mais adequada para o caso apresentado. Então, gente, eu vou fazer captopril, que eu não posso usar na gestação, que é um IECA, e vou ficar observando para ver se ela morre na UBS? De jeito nenhum. Solicitar consulta com o cardiologista. Pronto, daqui para que marque a consulta com o cardiologista, já deu tempo dela reencarnar e morrer na vida seguinte. Então, de forma nenhuma que a gente vai aguardar isso. Solicitação de vaga zero. Por que vaga zero, gente? Porque não tem como essa paciente aguardar. Essa paciente ela tem que ir para um hospital de alto risco para ser conduzida. Essa gravidez vai ser interrompida, porque é uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Essa paciente precisa de sulfato de magnésio e interrupção da gravidez. Então, eu vou pedir uma vaga zero. Não vou agendar a coleta de exames, não tem o menor sentido. E nem acompanhamento ambulatorial, porque a gente não tem acompanhamento ambulatorial nem para óbito materno, nem para óbito fetal. Essa paciente ela precisa de imediato de um hospital de alto risco, precisa de intervenção, precisa de sulfato de magnésio e ela precisa interromper essa gravidez. Então, o que ela precisa é de uma solicitação de vaga zero.
E aqui, 2023, FGV, essa é uma gestante trazida pelos bombeiros com quadro de uma convulsão tônico-clônica generalizada em via pública, recebida pela equipe do plantão obstétrico. Estava confusa ainda naquele pós-equital, não consegue passar informações sobre gestação atual, então veja que o pessoal da FGV adora esse contexto da paciente ser trazida depois de uma convulsão, não consegue passar informação. Estava com a hipertensão em nível severo, 170 por 100, fundo uterino medina 30 centímetros, veja que é o mesmo os 30 centímetros da outra questão. BCF 155, ausência de contração uterina, colo fechado. E edema 3 cruzes em 4. O exame laboratorial mostraram um aumento de LDH, ou seja, esse paciente tem hemólise, lesão hepática e aplecatopenia. E tem proteinúria no ES. Até o exame laboratorial é o mesmo daquela outra paciente que foi trazida pelos transeuntes. Então, assinala a opção que apresenta o prognóstico, o provável diagnóstico e a melhor conduta inicial. Então, essa paciente, ela tem uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, e essa paciente, ela não tem uma epilepsia a esclarecer, gente. Epilepsia a esclarecer seria uma paciente que não está gestante. Se a paciente hipertensa na gestação convulsionou, até que prova o contrário, essa paciente, ela tem uma eclâmpsia. Então, o que essa paciente vai precisar é que a gente diagnostique que essa paciente tem uma pré-eclâmpsia, que ela tem uma síndrome HELP, e a gente vai ter que estabilizar com sulfato de magnésio e hipotensor. Por que ela precisa de hipotensor? Porque está 170 por 100, gente. Está em nível de hipertensão severa. A gente tem que monitorizar essa mãe e esse feto e avaliar o bem-estar fetal para determinar qual vai ser a via de parto. Se a gente vai induzir essa paciente ou se a gente vai levar essa paciente para uma cesariana. O elaborador aqui também foi um pouco infeliz em não trazer a eclâmpsia, porque o fato dessa paciente ter convulsionado diz pra gente que ela, além de uma HELP e de uma pré-eclâmpsia, ela também tem uma eclâmpsia. Ela teve uma eclâmpsia, certo? Mas vamos ver porque não pode ser as outras alternativas. Parto imediato pelo risco de iminente de eclâmpsia. Não, a gente primeiro vai estabilizar essa paciente, avaliar a condição materna e fetal para determinar a via de parto. Então aqui está incorreto. A gente sabe que não é uma epilepsia a esclarecer e não faz uso de anticonvulsivante. O tratamento para a convulsão aqui é o sulfato de magnésio. Hipertensão arterial não classificada pela ausência do exame de proteinúria de 24 horas. De jeito nenhum. Que não faz o menor sentido. Inclusive, porque para as pacientes que têm pré-eclâmpsia com gravidade, se ela tem qualquer sinal de gravidade, você já deu o diagnóstico independente do valor da proteinúria. Hipertensão arterial não classificada pela ausência de proteinúria. Não, que não tem o menor sentido. Então, realmente, letra B é a resposta. Frente a um diagnóstico de síndrome HELP, questão da FGV 2023, o que é correto afirmar? Não é indicação do sulfato de magnésio. Gente, a gente sabe que é correto. Isso aqui tá falsíssimo, porque é indicação, sim, de sulfato de magnésio. Lembra, uma forma grave de pré-eclâmpsia, a gente indica o sulfato de magnésio como profilaxia da convulsão. Não é indicado corticoide para maturação pulmonar. Então, a gente vai indicar corticoide para maturação pulmonar. A gente pode até fazer enquanto induz, enquanto interrompe essa paciente. O que a gente não pode é atrasar a interrupção para fazer esse corticoide. Não é indicação de interrupção imediata da gravidez. Ou não é indicação de avaliação fetal. Então, primeiro, é indicação sim de avaliação fetal. E aí a gente fica com essas duas assertivas, gente, que o elaborador coloca ali de uma forma infeliz para pegar você na pegadinha. Então, na verdade, ele liberou como letra cirúrgica que não é indicação de interrupção imediata da gravidez, porque não é indicação de interrupção intempestiva, certo? Você não vai colocar essa paciente no auge da plaquetopenia dela numa sala de cirurgia, por exemplo. Então, primeiro você estabiliza e depois você interrompe, certo? Então, por isso que o imediato aí entra como incorreto, porque a gente não faz de forma imediata essa interrupção. A gente primeiro estabiliza, depois interrompe. Porque, de fato, a gente pode até fazer um corticoide para essa paciente enquanto ela aguarda a interrupção. Não é que é proibido fazer o corticoide. O que a gente não vai fazer é retardar a interrupção para fazer as 48 horas ali do corticoide. E por que a gente tem que pensar, gente, que não devemos fazer uma interrupção intempestiva? Porque lembra, na HELP, esse LP é justamente de baixa contagem plaquetária. Então, essa paciente ela pode fazer uma plaquetopenia tão importante que se você colocar essa paciente em sala cirúrgica sem uma devida estabilização, essa paciente pode morrer sangrando. Ou mesmo após um parto normal, porque lembrar que o parto vai sangrar, seja ele normal, seja uma cesariana, óbvio que a cesárea sangra mais, mas o próprio parto normal, ele sangra. Então, se a gente coloca essa paciente numa situação de parto, em uma HELP completamente sem tratamento, ou seja, com uma plaquetopenia muito severa, a gente pode colocar essa paciente em um risco de óbito. Então, quando é que a gente vai transfundir essa paciente?
Toda vez para um parto normal, se a plaqueta estiver abaixo de 200 mil, abaixo de 20 mil, a gente tem que transfundir. Se eu vou fazer uma cirurgia nessa paciente e a plaqueta está abaixo de 50 mil, eu tenho que transfundir. Ou, independente do valor da plaquetopenia, se essa paciente está manifestando evento hemorrágico, como por exemplo uma epistaxe, uma gengivorragia, a gente tem que indicar a transfusão de plaqueta para essa paciente. Lembrando que quando a gente vai operar, vamos supor que a plaqueta está 70 mil. Posso operar sem transfundir? Posso operar, porque eu só preciso transfundir abaixo de 50 mil, mas eu não vou poder fazer uma raquianestesia. Porque para fazer um bloqueio do neuroeixo, eu preciso ali de uma plaqueta de pelo menos 75 mil. Óbvio que tem variações na literatura, mas plaquetas abaixo de 75 mil, geralmente a escolha é por uma anestesia geral. E pode se indicar, sem muita evidência científica, mas o Manual do Ministério da Saúde traz o uso da dexametasona, o uso parenteral, quando a plaqueta está abaixo de 50 mil ali para aumentar o nível dessa plaqueta. E para encerrar aqui essa última questão, para encerrarmos nossa live hoje, da FGV 2021, traz uma gestante de 29 anos, primigesta, com idade gestacional de 32 semanas, que não tem nenhum sintoma de edema de membros inferiores ao longo da última semana. Então, perdão, na verdade ela apresenta... Ficou esquisito como o laboratório botou aqui, né, gente? Não apresenta nenhum sintoma de edema de membros inferiores ao longo da última semana. Acredito que apresenta um sintoma de edema nos membros inferiores. No exame físico, apresenta uma pressão arterial de 145 por 95. Então, vamos lá, 29 anos, está com 32 semanas de gravidez, então está com mais de 20 semanas. Então, a gente não vai falar com hipertensão crônica. E surgiu ali com 145 por 95. Edema, pessoal, é fator de gravidade? Não. A gente sabe que o edema ele pode acontecer, mas ele não é um fator de gravidade, um fator de preocupação para a gente. Então, a avaliação da proteinúria ela não precisa ser solicitada? Precisa sim, porque a gente precisa diferenciar se é uma hipertensão gestacional ou uma pré-eclâmpsia, e a proteinúria faz parte dessa diferenciação. Então, a gente vai precisar sim avaliar a proteinúria, porque lembra, após 20 semanas, o que é que a gente vai se perguntar? Sobre proteinúria, sobre lesão de órgão-alvo e sobre disfunção placentária. Se tiver qualquer um desses achados, a gente está falando de uma pré-eclâmpsia. Se não tiver nenhum desses achados, a gente está falando de uma hipertensão gestacional. Essa paciente está com diagnóstico de eclâmpsia, não que ela não convulsionou. Se a idade gestacional fosse de 17 semanas, a hipótese diagnóstica seria a mesma. Não, se fosse 17 semanas antes de 20, a gente fala de hipertensão crônica, então não seria a mesma. O tratamento deve ser realizado com metildopa. A gente, com uma aferição só, não vai indicar um tratamento com metildopa. Lembra lá que a gente vai indicar se ela tiver esses níveis de hipertensão leve persistente ou níveis ali de hipertensão moderada ou só uma paciente sintomática. Mas com aferição só, a gente não tem como indicar esse tratamento com metildopa. Na verdade, a gente sabe que essa paciente, por ter uma hipertensão na gravidez, ela tem um maior risco de evoluir com uma lesão hepática ou renal, como é o caso descrito. Então, com isso, a gente termina a nossa live de Aprendendo com Questões sobre o tema de síndromes hipertensivas. É um tema muito frequente que, com certeza, vai estar presente na sua prova da FGV. Desejo muito sucesso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde. E até a próxima.